O marido dela pegou uma katana, que é de cortar porco, cortou o porco dela em 12 pedaços. E levou um pedaço da mulher dele para cada tribo, para poder ali reclamar e reivindicar justiça pelo que fizeram com ela. Aquilo gerou uma guerra contra os benjamitas. Foi uma guerra que teve de morrer muitos dos irmãos de dentro da casa de Israel por causa daquela situação. 50 homens estrupando uma mulher. Se você vê isso hoje, ser comentado, houve aquele caso aí que os caras estruparam a menina, né? Ficou todo mundo no desespero. Aqui nós estamos falando de 50 aproximadamente, talvez mais. Como é que essa mulher aguentou a noite toda? E aí a gente vê isso na Bíblia. Não, o que está acontecendo hoje é fim do mundo. O que não muda? O pecado vem desde o lugar. A única coisa é que o pecado ele vai se acendendo cada vez mais. Tem coisas na Bíblia que você lê e você não acredita. As pessoas comendo fezes de animal para não passar fome. Quem é que come fezes hoje? Cabeça de jumento era caviar. Camarão fresquinho, cabeça de jumento, que delícia. Cabeça de jumento, passada de tanto tomar sol, já estava lá entrando em estado, já quase de se estragar, as pessoas comendo aquilo, pagando, porque para comer a fezes tinha que pagar. O que a gente, muitas das vezes, quer trazer hoje, a gente está vendo os cristãos se assustando demais com coisas que não tem que se assustar. Aí traz para a igreja. Eu vi aquilo como se fosse tão santos. Olha, meu Jesus. Vida cristã é vida de realidade. Vida cristã é uma vida que você vê a coisa dentro do real. Você sabe por que várias famílias dentro de igreja, elas estão passando por crises que não vão acabar? Porque a crise está dentro de casa e querem fazer teatro na igreja, mostrar que está tudo bem. Ou você vive a sua vida de forma direta, como as coisas estão acontecendo. Você só pode resolver os problemas quando você reconhece que há um problema. Se você não reconhece, você não vai resolver. Aí hoje tem os casamentos na igreja. Você faz casamento. Daqui a pouco está essas famílias tudo em crise por pouco tempo. Mas o que aconteceu? Não receberam a bênção? Não foi feito o casamento na casa de Deus? O que está acontecendo? Eu vou dizer para você. Começa tudo errado lá atrás. Começa tudo errado. E se você começou errado, a probabilidade de terminar errado é muito grande, a menos que você reconheça, dentro desse espaço de tempo, que existe um erro, que existe uma situação para ser resolvida. Se você não reconhece que há uma situação para ser resolvida, vai continuar o erro, vai continuar a crise, vai continuar o problema. E a gente vindo para cá de Deus e adora a Deus e chora e sente presença, sei lá mais o que, e tem um problema cada vez maior dentro de casa para ser resolvido. Jacó era homem de Deus, era a escolha de Deus, desde Abraão, mas havia um problema sério dentro da família dele. E que ele, me parece, que se perdeu dentro daquele problema. E se perdeu mesmo. Porque tanto se perdeu que os tempos, os dias foram se passando. José agora vai para o Egito, você vai conferir comigo aí, no tópico 2, a crise da cova e da escravidão, que diz assim: José é vendido como escravo. Certo dia os irmãos de José levaram um rebanho até Siquém. José foi até lá para ver se tudo estava bem. Mas chegando ali, descobriu que seus irmãos tinham ido a Dotã. Quando os irmãos de José vieram a ele, vinha se aproximando, decidiram matá-lo. Olha só, hein? O plano era matar José e depois dizer ao pai que um animal selvagem havia matado. Os irmãos de José tinham uma mente perversa, maligna, tudo bem, mas tudo isso foi provocado pela maneira como o pai conduziu a vida da família. Tinha uma mente maligna, desenvolveu um mal dentro deles, porque é muito fácil a gente dizer assim: olha, fulano me persegue, ciclano me persegue, olha, até dentro da minha casa eu sou perseguido, mas quem somos nós dentro da nossa casa? Como a gente lida com a nossa família dentro da nossa casa? Como a gente lida com parentes dentro da nossa casa que não são da mesma fé nossa? A gente diz que eles vão para o inferno toda hora? A gente manda eles para o inferno toda hora? A gente vive dizendo que nós somos de Deus e eles são do diabo? A maneira é como a gente lida com as pessoas. Porque nós, irmãos, nós somos na grande verdade o
mancharam com o sangue de um animal. O objetivo era enganar Jacó. Eles fizeram seu pai chorar e sofrer muito. O ciúme e a inveja sempre produzem tristeza e dor na família, claro. Mas quando você permite que o ciúme e a inveja dominem a família. Jacó via qual era o estado da convivência dos irmãos. Ele sabia disso. Mas ele não tinha mais força para tomar uma atitude. É a mesma coisa na igreja. Existe um pastor na igreja. Ele tem que ter o controle da igreja. A igreja não é dele, mas é administrada por ele. E ele é o responsável por manter a igreja no eixo e no caminho correto. Ele é o responsável. E o que ele precisa fazer em momentos de crises, que sempre vai acontecer dentro de igreja? Vai ficar sentado, vendo as coisas cada vez piorarem? Vendo às vezes famílias se degladiarem dentro da igreja e ele não faz nada? Tomando partido por alguém e deixando os outros à mercê? Vai ficar muitas das vezes levando o problema somente para o pastor presidente e ele nunca resolve? O que vocês acham? Afinal de contas, quem é ele na igreja? Está liderando ou é liderado? Influencia ou está sendo influenciado? Quem é ele na igreja? E ele não pode escolher o líder, o pastor da igreja não pode escolher quem entra e fica na igreja. Rapaz, olha, tem uma família aqui que, puxa vida, se fosse embora, me ajudaria. Ei, pode esquecer. Quem está na igreja é o Espírito Santo de todos. E ele tem que pastorear aquelas pessoas, sejam elas difíceis, sejam elas fáceis, seja do jeito que for, porque muitas das vezes o problema não está nos que estão chegando, o problema está nos antigos, que não deixam muitas das vezes a igreja ter paz e sossego. Vê tanto problema na igreja, tudo o pastor tem que resolver, tudo o pastor tem que fazer alguma coisa. Será que o pastor não está vendo isso? Será que o pastor não vê aquilo? Às vezes vê lá, infelizmente vê a moça ou vê o rapaz fazendo alguma coisa ou andando de forma errada lá fora, traz para a igreja. Será que o pastor não está vendo isso? Mas o pastor tem que estar vendo as pessoas na rua? O pastor tem que estar vendo as pessoas dentro da casa dela? Às vezes as antigas. Eu sempre falei isso, desde quando a gente começou a entender um pouco de Bíblia. Porque quem são os antigos na Bíblia? São os judeus. Quem são os novatos? Os gentios. Os judeus sempre levavam problema para Paulo. Eles entravam nas igrejas em que Paulo havia fundado, ou que Paulo teve com os irmãos, e eles levavam o peso da lei para dentro da igreja e levavam dificuldade para as pessoas. A nossa função, irmãos, não é facilitar, mas é tornar a igreja um lugar de uma boa convivência com as pessoas. Aí você começa a ver determinadas situações. Ocorreu um problema na igreja, aí eu escolho um lado para ficar. Vou ficar do lado da família, da mãe, do irmão. Poxa, estão aqui há tanto tempo na igreja, mas eu não posso escolher lado. Eu preciso ajudar a acabar com aquela crise, para a igreja poder caminhar bem. Eu também sou responsável pela boa caminhada da igreja. Embora exista uma autoridade na igreja, que é quem rege a igreja, que é aquele que Deus um dia vai pedir conta. Mas eu também preciso ajudar nisso. Eu não posso trazer problemas para a igreja, quando a minha função é ajudar no dia a dia da igreja. Aqui Jacó já não tinha mais autoridade diante de uma situação que ele criou. E aí eu volto a pergunta para nós: como é que a gente está conduzindo as coisas da nossa vida e da vida, muitas vezes, das pessoas que nos rodeiam, ou seja na igreja, ou seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja na escola, ou seja no dia a dia? Quem somos nós? Será que a gente realmente está tendo um domínio sobre as coisas que acontecem? Será que verdadeiramente a gente está influenciando as pessoas para o bem? Será que realmente a gente está procurando fazer as pessoas entenderem que existe um Deus e vale a pena investir nele, vale a pena aceitá-lo porque a vida muda? A questão somos nós. Será que essas pessoas, ao olhar para nós, estão vendo uma mudança para melhor que possa acontecer na vida delas também? A gente precisa pensar nessas coisas, querido. Vida humana é pensar. A gente não pode viver só no momento. Quem vive no momento, sabe quem é? É Satanás. Satanás, com alguns segundos, ele tenta destruir uma vida inteira. Ele tenta fazer o homem simplesmente jogar tudo fora, aquilo que ele conquistou. E ele é assim, sempre vai ser assim. Isso não vai mudar enquanto existir a questão da igreja estar na terra e ele estiver como príncipe desse século. Olhando para a revista, nós já vamos fechando. José então é vendido, chega no Egito. Deus estava com José. Note, os irmãos, que Deus estava com José. Ainda que as coisas aconteceram não de uma maneira correta, mas Deus está com José. José agora chega no Egito como escravo.
Potifar, que era um dos principais generais de Faraó, compra José. José vai para a casa de Potifar. Aonde José botava as mãos, na casa dele as coisas prosperavam, até que ele deu o domínio de tudo para José. Agora vem uma outra provação. Vida de crente é vida de provação. Agora vem uma outra provação na vida de José. Tem a esposa de Potifar, que era uma mulher mau caráter, indecente, como diz o próprio texto, como diz a própria revista, e começa agora a tentar aliciar José para que tivesse uma relação sexual com ela. José, como homem de Deus, e aí é que está. O homem de Deus ou a mulher de Deus não importa o lugar. Você sabe qual é o grande problema que eu questiono hoje da igreja do Senhor? A igreja do Senhor hoje tem duas faces. Ela tem uma face para culto e tem uma face para o dia a dia da vida. Isso me preocupa. O camarada está lá no Egito, está longe da terra dele, mas as suas tradições, boas tradições, seus bons costumes, estavam mantidos 17 anos só, gente. 17 anos. Ele foge da mulher. Ele arranca, fica com um pedaço da túnica dele, mais uma vez a túnica, para enganar. E vai dizer agora para Potifar que José tentou seduzi-la e tentou violentá-la. Dali, José é lançado na prisão. Deus está aqui. Olha o Deus no caminho do homem, no caminho do crente. Talvez você esteja aqui de manhã agora dizendo, pastor, estou passando por um aperto. Mas o aperto não quer dizer que Deus te abandonou. Deus está na frente das ações. Esse aperto está te levando para alguma coisa que Deus quer. Está te levando para alguma coisa. Ainda que esse aperto, talvez, ele esteja acontecendo porque a gente errou ou tomou alguma decisão errada. Não, mas Deus conduz a nossa história, conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Uma hora a gente vai entrar dentro da caminhada de novo e as coisas vão acontecer. José agora está na prisão. Está na prisão, está lá tomando conta de preso. Está procurando animar os presos, alimentando o preso, procurando cuidar de preso que já estava doente dentro daquela cadeia. A Bíblia vai dizer que havia 2 homens naquela prisão que fizeram amizades com José, e eu acho isso muito interessante, que José, aí no tópico 3, a sabedoria para administrar a crise, José, abençoado por Deus na prisão. José foi injustamente lançado na prisão. Porém, Deus estava com ele e o ajudaria. Mais uma vez, havia um propósito maior para a sua vida. Esse propósito já havia sido revelado em seus sonhos. Ele sabia que de algum modo Deus cuidaria da sua vida na prisão. Ali José alcançou graça aos olhos do carcereiro. A mão de Deus estava estendida para abençoá-lo. Por isso, por onde ele passava, era bem sucedido. 2. José e os 2 oficiais de Faraó. José foi sustentado na prisão pela benignidade de Deus. Ali encontrou 2 presos que serviam a Faraó, um copeiro mor e um padeiro mor. Certo dia, ambos tiveram um sonho. Eles contaram a José o que havia sonhado, e este interpretou o sonho deles. Ao copeiro mor, José disse que dentro de 3 dias ele seria chamado para servir a Faraó novamente. Ao padeiro mor, disse que dentro de 3 dias seria executado. Tudo aconteceu do jeito que José havia dito. Preste atenção nisso, irmãos. O homem está na prisão, rapaz, está na cadeia. Talvez seja o pior momento de uma vida humana. Você está preso, porque o ser humano não foi feito para ficar preso. Porque por uma questão de nós sermos um ser consciente, por nós sermos um ser que temos uma mente, que pensamos e que somos imagem e semelhança de Deus, nós não fomos feitos, o ser humano não foi feito para estar em cadeia. Olha o que é cadeia hoje, irmão. Pode fazer quantas penitenciárias quiserem, vão encher. Não tem como. É esse o sistema que não vê como resolver a situação. Ou na cadeia, ou morte. É o sistema. Não tem como mudar isso. Porque o pecado, ele infelizmente ele dominou toda a raça humana. Aí você está vendo lá um monte de jovens promissores presos, irmão, disputando um espaço que não existe, apertado com todo mundo ali dentro. Você olha para aquilo e você pensa na criação de Deus e fala, Deus está tudo errado. O que fizeram com a tua criação? O que o homem fez com aquilo que o Senhor começou lá atrás? Olha o que é a raça humana hoje, brigando por espaço, não tem comida direito, saneamento básico nenhum, vivem como, infelizmente,
E nós vamos vendo isso. José está lá na prisão, injustamente. José não fez nada para estar lá. Mas está na prisão, não podia estar, irmãos, completamente aborrecido, completamente com raiva, com ódio. Não podia estar completamente, eu não quero uma relação com esse Deus nenhum, esse Deus só está me levado para a situação de... Não. As pessoas estão desistindo de ser crente muito fácil. Aí eu fico pensando, está desistindo de ser crente tão fácil? Será que aceitou Jesus um dia? Eu tenho minhas dúvidas, desculpe falar. Será que um dia aceitou a Jesus? Porque veio uma crisezinha, veio um probleminha. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, ela está gravando aqui, eu vou falar. Só se aceita Jesus uma vez só na vida. Não existe aceitar Jesus duas vezes na vida. Muitos estão dentro de igreja, de repente está 10, 15, 20, 30 anos. E às vezes não aceitaram Jesus ainda. Mas muitos têm dito assim, olha, eu estou na igreja há muito tempo, mas agora eu tive um encontro com Deus. Estava na igreja por quê? Parente, família, amigos. Mas estava ali. Mas nunca aceitaram Jesus. Lembra da saída de Israel do Egito? A Bíblia diz que com eles também subiu uma mistura. Aquela mistura não tinha nada a ver com Deus. Aquela mistura só queria ver os acontecimentos, para ver como seria, para ver se eles poderiam, de repente, estar com eles e aproveitar o melhor momento. Deus colocou todo mundo para morar no deserto. 40 anos. Por causa daquela mistura que a Bíblia fala, eles acabaram pecando contra Deus. Então existe uma mistura, irmãos. Isso é uma realidade. Ninguém, irmãos, olha, aceitei Jesus, a minha história, deixa eu contar meu testemunho. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 20 anos de idade, me desviei com 25, aceitei de novo com 26, com 30 me desviei, e com 32 aceitei de novo. Desculpa, não quero ouvir esse testemunho, eu levanto para embora. Isso não existe não, gente. As pessoas com falta de explicação de Bíblia estão brincando com coisa séria, estão vivendo uma mentira que parece que é verdade. Ninguém aceita Jesus mais uma vez. A Bíblia chega a dizer o seguinte, porque o desviado não aceita Jesus, ele volta para Jesus. Volta. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que essa questão de estar em Deus ou não era tão séria, que se realmente a pessoa for desviada, é quase impossível estar retornando. A grande questão hoje, estão passando isso a bel prazer para as pessoas. E as pessoas ficam na igreja, muitas das vezes, achando que aquilo é uma realidade. Queridos, vou falar de mim não porque eu gosto. Eu aceitei a Jesus num dia, na Igreja Batista de São Gonçalo. No outro já não bebia mais. Eu estou há 20 anos sem saber o que é bebida na minha vida. Eu aceitei, mas olha, eu tomei uma cervejinha depois. Mas Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe. Que história é essa? Você está colocando Deus nessa bagunça? Ou estamos em Cristo, ou não estamos em Cristo. Ou estamos salvos, ou não estamos salvos. É simples assim. A igreja, isso aqui, a estrutura, não diferencia a nossa vida em nada. Ou a gente está em Cristo, nós estamos falando de um rapaz que está na cadeia injustamente. Tudo o mal que foi acometido a ele foi injustamente. E ele está lá na cadeia, cuidando com alegria de preso. O que ele falou para os dois homens aconteceu. Um foi exaltado, o outro foi morto. Está na cadeia lá, de repente vem Deus, dá 2 sonhos a Faraó. O cara está na cadeia. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Você tem que ir caminhando, se preparando, porque o melhor de Deus está para chegar. Não vai acabar aqui a sua história. Tem história. Deus te prometeu algumas coisas. Ele é Deus para cumprir essas coisas. Na vida de José, parecia que a vida de José, se nós não olhássemos a Bíblia, acabou a vida do garoto. Acabou. O rapaz acabou a vida dele. Venderam, levou para o Egito. Vão acabar com a raça dele no Egito. Não foi assim que aconteceu. E olha que não deixou de haver problemas na vida dele no Egito. Não deixou de acontecer. A questão toda que eu quero colocar é que a gente tem que ir se preparando. Tem uma história na nossa vida. Aí, Faraó tem um sonho. Ninguém consegue decifrar. O sonho é de Deus. Deus não deu interpretação a ninguém. Então ninguém vai decifrar nada. Você só decifra sonhos se Deus te der interpretação. Se Deus não te der, nem adianta.
esqueça Deus. Deixa no tempo dele ele dar alguém para te entregar ou te fazer entender a interpretação com o tempo. Mas se você não entendeu na hora, esquece, fica tranquilo. Vai tocando a vida em frente. Não esqueça disso, irmão. Você precisa caminhar todo dia. A caminhada nossa não é só dia de culto, é todos os dias. Preste atenção de José aqui, no tópico 3. Da prisão ao palácio. Irmãos, da prisão ao palácio. Rapaz, que virada. Da prisão ao palácio. Preste atenção nisso. Faraó também teve 2 sonhos que o perturbaram muito. Os egípcios acreditavam que os sonhos eram presságios de situação boas ou ruins. E o rei não conseguiu compreender o significado dos seus sonhos. Por isso convocou seus magos e astrólogos para que o interpretassem, mas nenhum deles conseguiu convencê-lo com suas interpretações. Então o copeiro mó lembrou-se de José. O copeiro lembrou de José. Mas preste atenção, o copeiro foi livre da prisão antes dele. José poderia ter dito para ele assim, poxa, estou te soltando, ajudei você, interpretei o seu sonho, você está sendo livre, me ajuda lá. Não, crente tem que parar de se rastejar. A gente tem que parar de se rastejar. Ou a gente crê que Deus está na nossa história de vida, ou a gente não crê. Fica pedindo, Deus, ajuda todo mundo, ainda que seja pessoa da vida, fica pedindo ajuda a todo mundo. Ajuda uma situação. Me ajuda aqui, você está na prova e não adianta, ninguém vai conseguir te ajudar. José não pediu nada a ele, ele foi embora. Ele também não disse para José assim, vou te ajudar. O cara não queria nem saber, meu irmão, você não solto, foi embora. O mundo é assim. No mundo é assim, as pessoas não se lembram das benfeitorias que recebem. Não conte com isso. Toque a tua vida para frente. José está lá. Daqui a pouco não são. Quando isso acontece, preste atenção nisso. Ele chama magos, astrólogos. Então o copeiro mó se lembrou-se de José. Agora o cara lembra, mas foi Deus lá no coração dele. Ele falou a Faraó a respeito do que havia acontecido com ele e com o padeiro mó. Faraó ordenou que trouxesse José à sua presença. Quando ele chegou perante o rei, com humildade e temor a Deus, ouviu os sonhos e disse a estes que se resumiam em um. Preste atenção nisso aqui que nós lemos. Crente não pode ser afobado. A gente precisa ser bom de ouvir. Se alguém vai falar alguma coisa, se alguém teve um sonho de procura, tudo bem, a pessoa te procurou. Ouça bem primeiro o que a pessoa diz. Não dá definição nenhuma sem você ter entendido, sem ter ouvido tudo. Porque você pode, se a pessoa confiou de contar o sonho a você, você pode falar alguma coisa para a pessoa e a pessoa colocar em prática, e se você não ouviu bem para poder dar o conselho ou a interpretação, você vai arrebentar a vida da pessoa. Ouve bem. E não tenha humildade de dizer assim, olha, vamos orar, porque eu também não estou entendendo essa humildade. Não estou entendendo não. Mistura. Vamos orar? Vamos orar, mas não. Me procurou, porque Deus mandou. Eu tenho que falar alguma coisa. Vai arrumar problema na vida dos outros. Vai arrumar problema na vida dos outros. E humildade. Se eu não sei, os irmãos acham que eu sei tudo. Enquanto eu estou aguardando, eu tenho sonhos comigo guardados que eu ainda estou tentando decifrar, e é de anos. Não é de hoje nem de ontem. Eu estou tentando decifrar. Às vezes já falo com o pastor, coisa média. Vou orando. Senhor, me dá a interpretação, o que foi isso, o que significa. Um dia o Espírito Santo dá, se a ele aproveitar. Se não aproveitar, não vai dar. Aqui, a Bíblia vai dizer, o Egito passaria por um período de 7 anos de grande fartura. E depois, 7 anos de escassez. Então José orientou o Faraó para que se encontre um homem, olha só, se encontre um homem sábio, a fim de encarregá-lo de ajuntar o alimento. Olha José como é que era o Deus. José podia dizer assim, meu rei, Faraó, me dá a liderança de tudo que eu uso. Eu vejo as pessoas na igreja querendo mostrar ou dizer que são alguma coisa. Irmão, quem tem que mostrar isso é o Espírito Santo para a liderança, para as pessoas na igreja. Não adianta a gente se apresentar e se colocar, estou aqui, pode contar comigo, não sei fazer isso aí. Sabe mesmo? Sei.
Já fiz na outra igreja. Mas será que lá na outra igreja é a mesma da igreja que a pessoa está agora? Não, já fiz isso agora. Eu não sei porque o pastor me bota na frente de tal conjunto, departamento. Está pronto, tem condição. O que eu vejo aqui, que eu aprendo aqui, que é para a gente estar na frente de alguma coisa, que são humilde. José é humilde. E falta muita humildade hoje no povo de Deus, de conhecer, rapaz, eu não sou nada, Deus é tudo. Eu sou de baixo, Deus é de cima. Eu sou pequeno, Deus é grande. Eu sou fraco, Deus é forte. Falta isso na gente. A gente se coloca como seja. Não, mas deixa comigo. E não funciona assim. Não é assim que Deus vai nos usar. Preste atenção. Assim o rei teria alimento para enfrentar o tempo de crise. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, viu que ele seria o homem certo para gerenciar os tempos de fartura e de crise. E nomeou José governador do Egito. Irmãos, não é a gente que se proclama nem se nomeia a ser nada. É Deus que faz as pessoas reconhecerem em nós aquilo que nós somos. Às vezes você vai dizer assim, gente, eu vejo cantores evangélicos que não tem voz nenhuma, mas tem graça, tem unção. A questão não é a voz. Eu vejo pessoas na igreja, vejo pessoas na matriz, vejo pessoas aqui, vejo pessoas em igreja do Nauru, que tem um vozeraço para louvar, mas falta graça em si. E aí quem tem a voz, não feia, mas a voz bem abaixo daquela pessoa que tem um vozeraço, está aí gravando CD, DVD, cantando em ar livre para multidões. Por quê? Graça e unção de Deus é aquilo que a gente precisa. Não adianta eu pregar sem ter graça e unção. Não adianta eu ensinar sem ter graça e unção. Eu preciso disso, irmãos, vocês precisam disso. Para mim fazer alguma coisa na casa de Deus, é preciso graça e unção. Eu sei varrer. Mas às vezes você sabe varrer profissionalmente falando. Mas não há graça e unção muitas das vezes naquilo. E às vezes aquilo não é perceptível pela igreja. Essas coisas, irmãos, Deus tem que olhar para mim e para você, e você tem que ter graça e unção para fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Ah, eu quero ser missionário. Eu quero ser missionário. Tem chamado? Tem graça e unção para isso? Perdeu o medo da morte? Porque pode ir lá e ficar um dia sozinho, dependendo do lugar que vai. E a própria pessoa sabe disso. Eu estou indo, mas não vou durar muito tempo lá. Porque o evangelho não pode ser, muitas das vezes, ministrado lá, e lá eu vou passar para o meu Senhor. Simples assim, irmão. A questão toda é que a gente às vezes quer colocar sobre nós uma coisa que Deus não deu. José, talvez lá no fundo do coração dele sabia onde sou eu, mas eu não vou me apresentar diante dele, dizendo que eu sou a salvação do Egito. Ele é Faraó. Outra coisa que eu aprendo aqui, a gente, irmãos, saber se colocar diante das autoridades. Estava diante do rei do Egito, como é que ele ia se colocar como a salvação do Egito? Aí Faraó ia dizer, poxa, eu ia até colocar esse cara é muito presunçoso, é muito mentiroso. Vou botar qualquer um, ele não vou botar. Então a gente, quando olha para esses aspectos de uma lição, você começa a ter aprendizado de vida. Fechando, aprendemos com José que o sofrimento pode moldar o nosso caráter e levar-nos a ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Os sofrimentos nos ensinam a lidar com circunstâncias adversas. Cada episódio na vida de José fazia parte dos desígnios de Deus. O que eu quero estar dizendo para os irmãos? Irmãos, a vida está aí. A gente precisa aprender com aquilo. Mas especialmente aprender com Deus. A gente tem que entender o seguinte: o caminho que eu estou, Deus está no negócio. Minha vida está do jeito que está. Deus está no negócio. As coisas que aconteceram e sobrevieram sobre mim, Deus está. Os problemas e as crises que eu tenho enfrentado, Deus está. Essas perguntas, elas têm que estar sempre visitando a nossa mente. Elas têm sempre que estar, de alguma forma, nos fazendo pensar em situações. A gente vai vendo os cristãos hoje, eles não estão com o olhar para o futuro, eles estão com o olhar para o presente. Por estar com o olhar para o presente, primeiro, não estão esperando Jesus para agora. Segundo, estão distantes, mesmo na casa de Deus. Terceiro, não
conseguem ter uma vida dia a dia com Deus, que é o mais importante na nossa vida. Como é que a gente vai conseguir, irmãos, ter uma vida cristã sem a gente ter uma busca particular? Sem a gente verdadeiramente permitir que o Espírito Santo, como aqui nós lemos, venha moldar algumas coisas na nossa vida em que nós erramos ou que nós estamos em débito. Então, se a gente não permitir que haja aprendizado, tudo vai ser mais e mais difícil na nossa vida. Então, que nessa manhã, irmãos, pense bem, essa revista é uma revista muito boa, eu gosto muito dessa revista aqui, mas ela é uma revista que nos faz pensar, é uma revista que nos faz meditar. Eu tenho que estar em casa, de vez em quando, eu tenho que pensar um pouco, eu tenho que meditar um pouco, para mim poder fazer se preciso, uma reforma na minha vida e entrar exatamente dentro do querer de Deus e dentro dos planejamentos de Deus para aquilo que Ele tem na minha vida. Amém, querido?